Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, quinta etapa, né? Resolva as equações. Então agora o problema é mais álgebra do que realmente análise de circuito, tá? Então o que a gente tem que fazer? Tá aqui anotado, ó, a equação 1 e 1 mais 3 igual a I2, menos 21 mais 23 igual a 120, menos 22 menos 23 igual a menos 180. Eu costumo tentar deixar, né, I3 embaixo de 3 e 1 embaixo de 1. Como na terceira equação não tem 1, né, eu deixei o I2 ali mesmo, tá? Mas o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Eu tenho 3 equações e 3 variáveis, né? 3 incógnitas, né? Então, é possível resolver sim. Se eu tenho 3 incógnitas e 3 equações, eu consigo resolver isso aí. Um método para você resolver isso aí é o seguinte. Se você olhar nas duas equações aqui, ó, equação 2 e equação 3, se você observar bem, você pode ver que você tem I3 tanto na equação 2 quanto na equação 3. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação 1 e isolar I3 nela. O que é isolar I3? Isolar o I3 vai ser o seguinte, é deixar o I3 do lado sozinho ali da igualdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar I3. Então I3, se você observar, vai ser igual. Ó, você está vendo aí, o I1 ele está o quê? Tá somando aqui, né? Se eu quero isolar o I3, eu tenho que passar o I1 para o outro lado. Então, o I2 vai ficar lá daquele lado e o I1 vem com um sinal trocado, tá? Então vai ficar I3 é igual a I2 menos I1, beleza? Tá, isolei I3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o I3 tanto na equação 2 quanto na equação 3. Então vamos lá. Substituindo aqui I3, vou anotar aqui, ó, substituindo, né? Substituindo I3 na equação 2, tá? Então vou aplicar na equação 2. Escrever a equação 2 aqui, vai ficar 21, tá? 21 mais 23, né? A equação 2 é 21 mais 20 vezes I3. Então, no lugar do I3 aqui, ó, que está nessa equação, quem que eu coloco? Coloco isso aqui, ó, I2 menos I1. Então, vai multiplicar aqui, ó, 20 vezes I2 menos I1. Isso tudo aqui entrou no lugar de 3, que está aqui, ó, tá? Então, é 20 vezes I2 menos I1, beleza? Isso vai ser igual a quê? A 120, tá? Igual a 120. Beleza. Vou resolver isso aqui. Então, vai ficar menos 21. Faço o quê? O chuveiro aqui, né? Faço o chuveirinho. Então, vai ficar 20 vezes I2 vai dar 20 mais 22. 20 vezes I1 vai dar menos 21, tá? Então, é mais com menos dá menos, vai ficar menos 21. Isso tudo é igual a 120, tá? Somos termos semelhantes, menos 20 com menos 20, ó, menos 20 e 1, tá? São semelhantes, tá? I1, menos 21, menos 21. Não posso somar com I2, não é semelhante, não são semelhantes. Então vai ficar menos 41, menos 20 com menos 20, menos 40, mais 22, igual a 120. Eu obtive essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 4, tá? Então essa aqui vai ser a equação 4, tá? E eu faço a mesma coisa para a equação 3, substituir I3, né, na equação 3, tá? Então vamos lá, substitui aqui I3 também, aqui tem que ser I3, tá? Substitui I3 na equação 3. Qual é a equação 3? Tá aqui, ó. Equação 3, vou repetir ela aqui, ó, tá? Menos 20 e 2, tá? Menos 20 e 3. Então tá, é menos 23. Eu acabei de falar para vocês que I3 eu vou substituir, tá? No lugar de I3 dessa equação aqui, que é a equação 3 agora, eu vou colocar quem? I2 menos I1. Então vem para cá, no lugar de I3 fica I2 menos I1. Repetindo a equação ali, ó, seguinte. Depois disso, de ter substituído aqui o I3, é igual a menos 180. É igual a menos 180. Então a única coisa que eu fiz foi substituir, pessoal. Aqui na equação lá 3, tá? Você tem o I3 no lugar desse parêntese aqui
que tem I2 e 1, tá? Só substituir, é a mesma equação, só substituir o I3. Então o que eu faço? Mesma coisa, chuveiro, né? Então, seguinte, vai ficar menos 22. Faço chuveiro aqui, ó, 21 com 22, né? 22 com 21. Menos 20 com vezes I2 vai dar menos 22. Menos 20 vezes I1, mais, menos com menos dá mais, então é mais 21. Isso é igual a menos 180. Agora eu somo os termos semelhantes, vai ficar, tá? Eu tenho I2 aqui, tá? 2 e 2, ó, menos 22 com menos 22 e mais 21, 20 vezes I1. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui, ou vou somar, tá? Menos 22 com menos 22 vai dar menos 42, tá? Mais 21, que é igual a menos 180, beleza? Ok, então é o seguinte, continuando. Agora, o que você tem aqui? Nós temos aqui a quinta equação. Essa equação é a equação 5. Vou chamar de equação 5. Beleza? Pronto. Tenho duas equações agora. Agora ficou mais fácil. O que eu faço? Eu repito essas duas equações aqui. Equação 4 e 5 aqui, ó, na folha. Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou colocar 40 menos 41 mais 22. Eu vou ter que resolver um sistema de equação agora, que é igual a 120. Beleza? E a equação 5, menos 42. Eu vou colocar I2 embaixo de 2 aqui, tá? Então, no lugar embaixo de 2 aqui, eu vou colocar menos 42, tá? E o I1 é mais 20, mais 21. Então, embaixo de 1, ó, eu coloco mais 21, tá? Essa equação essa equação aqui é igual a menos 180. Ok? Beleza? A única coisa que eu fiz aqui foi só trocar a ordem dos termos, tá? Nessa equação 5 aqui, tá? Então, aqui é a equação, essa primeira aqui é a equação 4 e essa aqui é a equação 5. Eu só troquei a ordem dos termos justamente para fazer o quê? Deixar I1 embaixo de 1 e I2 embaixo de 2 para poder trabalhar o sistema de equação aí, tá? Tenho duas equações e duas incógnitas. Então, consigo resolver isso aí. Como? Se você observar aí, ó, nessa equação, o que você tem nessa equação? Eu tenho uma forma, um método de resolver isso aí é você somar as equações. Então, se você tem que ter um jeito de você somar a equação aqui, as duas equações, de forma que você consiga eliminar uma das incógnitas, né? Ou I1 ou I2. O que eu vou fazer aqui? Seguinte, eu vou, se você observar bem aqui, se eu conseguir transformar esse I2 aqui em 42, se eu somar, se eu conseguir transformar isso aqui em 42 e eu somar com esse menos 40, eu consigo eliminar, isso aqui consegue ficar zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação de cima todinha, tá? Por 2. Eu vou multiplicar ela por 2 aqui e eu vou obter o seguinte. Aqui em cima fica menos 81 multiplicado por 2 fica mais 42. Multiplica toda a equação até depois do sinal de igualdade, tá? Então, dos 120 vai ser 240. 240 aqui, beleza? E aí agora, o que eu faço? Seguinte, o que você vai fazer é o seguinte, agora você soma as equações. Esquece essa aqui um tempo, esquece um pouquinho dessa aqui e usa essa. Você vai somar as duas equações, termo por termo. Então, vamos somar menos 81 com 21. Quanto que dá? Se você somar isso aí, tá? Vai dar menos 61. Se você somar 42 com menos 42, tá? Vai dar zero. Ou seja, é isso que a gente queria, eliminar o I2. Eliminamos o I2, beleza? Foi eliminado. Logo, eu tenho que isso vai ser igual, porque eu baixo o sinal de igualdade, então tá igual aqui. Isso vai ser igual ao que, pessoal? Vai ser igual a 240 mais o que?
menos 180, ou seja, eu estou somando as duas, é 240 menos 180, tá? Vai dar quanto? 60. Vai dar 60, tá? Deu 60, o que eu faço? Olha aqui, tem um termo multiplicando o I1. Quero isolar o I1 para achar a corrente I1. O que eu faço? Tá um termo multiplicando aqui, passo ele para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 60 e passa juntamente com o negativo, tá? Sobre menos 60. Logo eu descubro que I1 é igual a menos 1 amperes. Então, seguinte, eu acabei de descobrir a corrente que circula no ramo 1, tá? No ramo 1. Essa corrente 1 é menos 1 ampere. O que esse sinal negativo significa? Significa somente uma coisa. Significa que o sentido adotado, que a gente adotou para o circuito de I1, aqui ó, de I1 entrando no circuito, na verdade é o sentido dele saindo. Ou seja, esse menos só está indicando o seguinte: o sentido adotado é o contrário, tá? Você adotou o sentido de I1 para dentro do nó, entrando no nó, como deu negativo, na verdade o sentido de I1 é o que? É saindo do nó, tá? Beleza? Então esse negativo só indica isso, o sentido da corrente é o contrário, beleza? E agora o que eu faço? Seguinte, quero achar I2, só faço assim, ó, substituo I1 numa dessas equações, ou substituo I1 aqui na equação 4, ou substituo aqui na equação 5, tá? Vou escolher aqui e vou substituir na equação 4, tá? Então, na equação 4, nós temos menos 40, ó, eu estou usando essa aqui, tá? Menos 40 vezes I1, menos 40 vezes 1, menos 40, e 1 é o quê? É menos 1, então menos 40 vezes menos 1, tá? Mais 22, que eu quero achar, estou repetindo essa fórmula, é igual a 120. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, aqui eu simplesmente substituí I1 na equação 4. Só isso que eu fiz. Você poderia ter feito de outro jeito? Poderia. Você poderia ter substituído na equação 5 também, tá? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui e achar I2 logo. Ó. Menos 40 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, então vai dar 40 positivo. Mais 22 é igual a 120. 40 está aqui somando, passo para o outro lado, subtraindo. Então fica 22 é igual a 120 menos 40. 120 menos 40 dá quanto? 120 menos 40 vai dar 8. E 2 vai ser igual. O 20 não estava multiplicando aqui, ó. Não estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então I2 vai ser igual a 80 sobre 20. Corta, corta aqui, 0 com 0. Fica I2 igual a 4 amperes. Se deu positivo, significa uma coisa. Significa somente isso. Significa que a corrente que a gente adotou, de I2 aqui, ó, no caso, saindo do nó, tá correta. Ou seja, é esse o sentido mesmo da corrente. Beleza? Ok, para achar I3, o que eu faço? Uai, para achar I3, simples. O que eu posso fazer? Eu posso usar a fórmula lá, ó. A primeira formulazinha que eu usei é a equação 1. Vamos utilizar a equação 1. A equação 1 é da lei dos nós. Vamos utilizar ela. O que vai acontecer ao utilizar essa equação? A gente tem que, na equação 1, nós temos que I1 mais I3 é igual a I2. Então, I1 mais I3 é igual a I2. Ou seja, I1 mais I3 é igual a I2. I1 é quanto? Não é menos 1? Então, menos 1. Mais I3, que eu quero saber, é igual. I2 é quanto? I2 é 4. 4 amperes. Beleza. Quero achar I3, só faço o seguinte. I3 vai ser igual a 4. O I1 está aqui subtraindo, negativo. Vou passar para o outro lado da igualdade, vai passar positivo. Então, I3 é igual a 5 amperes. Pronto, resolvido o circuito. Você achou as correntes nos ramos de cada uma das malhas aí do circuito. Então tá aí a resolução toda do problema, ok? É isso. A gente fica por aqui. Até mais. Dúvidas? Pode colocar aí no comentário que se eu tiver um tempo eu respondo, tá bom? Um abraço.